São vários pontos, tá? Mas o principal é o seguinte. Eu nunca me enxerguei como a repórter, a apresentadora, a jornalista. O meu processo todo, durante a minha vida inteira, foi me enxergar como uma contadora de histórias. Tanto é que quando eu saio do rural, do dia a dia, da história do buraco da cidade, né, que é o jornalismo mais do interior, e eu vou pro esporte, a minha primeira pergunta foi para uma pessoa que para mim é uma referência, Alice Bastos Neves, talvez vocês já tenham visto ela na TV, ela é uma jornalista gaúcha muito consagrada, e ela era apresentadora do Globo Esporte, e eu perguntei para ela assim, o que eu tenho que fazer aqui, entendeu? Como é que eu conto as histórias do esporte? E ela falou assim, não, você tem que contar histórias. A tua missão é contar histórias. E é uma forma diferente, né? Porque a maioria do pessoal lê não e pronto. Não precisa ser a tua visão. Óbvio que tu vai ter que aprender a visão tática. Então, assim, um dos meus primeiros movimentos, eu fui fazer um curso de análise tática. Porque até então eu era uma torcedora, e uma torcedora mais ignorante, tática e tecnicamente falando. Não, eu nunca fui muito corneteira, porque assim, meu pai sempre foi muito corneteiro, e era uma característica dele que eu odiava, assim, entendi. Então, assim, Passa pano. não, ele era a turma do amendoim total, ele ainda é a turma do amendoim, então, assim, hoje o Tite é maravilhoso, amanhã ele odeia o Tite, é esse o exemplo do meu pai. Então, assim, eu nunca fui essa pessoa. Mas eu não fui criada, eu não fui desenvolvida como eu acho que essa nova geração hoje tem a oportunidade, tendo acesso a essas análises técnicas, a esse ponto de vista técnico. Porque isso também é um movimento novo, que a gente tá novo assim de, 6, 7 anos. A gente não tinha não dissecava as equipes técnica e taticamente falando, entendeu? Tanto é, gente, que as maiores referências que a gente tinha no jornalismo esportivo, como comentaristas, não são comentaristas que fazem essa análise tática tão detalhada. É o Casagrande, entendeu? Que traz mais a experiência de jogador, que fala se o time tá bem ou tá mal. Vou fazer uma pergunta relacionada a isso também. Depois a gente volta, mas só para não perder a linha do raciocínio. Então, assim, quando eu comecei no jornalismo esportivo, em 2012, 2013, eu não tinha muito essa bagagem técnica do entendimento. Eu sabia se o time tava bem, se o time tava mal, se o jogador ia bem ou não. Mas eu não tinha essa noção do que era um esquema tático, do que era mas te cobravam? Você se sentiu cobrado em algum momento por ter que entender? Não me cobravam, mas eu fui menosprezada na primeira pergunta que eu fiz. Porque a resposta que eu recebi foi de um treinador no Rio Grande do Sul. Você pode citar o nome ou você prefere que não? Você não lembra? Não tem porquê, eu não vou dar. Não, é bom. Porque ele é menos relevante, inclusive, do que as coisas que eu fiz. As coisas que eu fiz são maiores do que o que ele fez. Então não tem porquê eu dar esse palco pra ele. Então o tempo mostrou. Mas ele me devolveu, eu fiz uma questão e ele me devolveu aquela questão, me levando pra um caminho como se eu não entendesse o jogo. Sim. E como se eu estivesse sendo extremamente ignorante. Eu saí daquela. Primeiro, que eu não fiquei até o final da coletiva. E o meu cinegrafista foi muito meu parceiro, ele falou assim, olha, realmente ele tá, tipo, te menosprezando, tá? Não tá respondendo a tua pergunta, e a forma como ele tá te respondendo aqui, isso foi em Pelotas, não tá legal. Então, vamos sair daqui? A gente saiu, e aí quando eu saí de lá, eu falei pra ele assim, beleza. Isso foi uma atitude machista da parte dele, principalmente porque era a primeira vez ali na história de ter uma mulher como repórter em Pelotas, então uma cidade bem conservadora. Então, assim, é bom destacar isso. Até então, você foi a primeira, ou pode falar com a primeira? Primeira, eu acho que sim, eu acho que teve uma outra, mas que não era assim tanto do dia a dia, assim. Então aí você meio que já tomou uma portada na cara. Total, portada na cara, e aí eu saí, eu pensei, beleza, isso foi uma situação porque eu sou mulher, mas tem um ponto, será que eu tenho esse conhecimento técnico mesmo que ele tá me cobrando? Mas isso que é importante da tua parte, porque... Foi uma autocrítica. Isso, é importante isso. Foi. E aí eu falei assim, não, beleza, então eu preciso, a partir de agora, além de dominar muito o jornalismo, a informação, porque eu sempre fui muito bem informada, eu sempre busquei as fontes, mas eu preciso dominar o jogo também. Então o que eu vou fazer? Aí eu fui fazer um curso de análise tática. Perfeito. E aí eu fiz com um analista do Grêmio, e foi incrível. Eu já tinha feito um outro curso com ele, então assim, voltei pra estudar, voltei a procurar. E aí eu comecei a consumir muito jornalismo, conteúdo de quem tinha essa visão. Então hoje eu tenho uma tranquilidade de dizer, gente, esse é um movimento
de 5, 6 anos pra cá. Que a gente tem, por exemplo, o Pedrinho, que é maravilhoso, trazendo, Muito bom. né, a análise dele, o Renato lá Agora, na ESPN. Braz entrou, teve até uma polêmica O ontem. próprio. Outros, assim, agora meio que me deu um branco, assim, de Não, mas, nomes. mas tem muito. Vocês entenderam qual é a referência, sim. né? E assim, dentro dessa referência, não sei se eu tô te cortando, mas é porque é uma pergunta que estão mandando muito Pode. aqui.